canal que foi feito para abençoar você. Eu sou a doutora Mary, psicanalista. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem delicado, mas importante, que é a violência doméstica. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, de deixar a sua opinião e de acionar o sininho para que você possa receber novos vídeos. E não deixe de colocar aí os temas que você acha necessário, que nós deveremos falar nesse canal. Eu estou falando sobre violência doméstica. O que é violência doméstica? É qualquer atitude ou ato de violência contra o quê? Ou o cônjuge, né, marido ou mulher, ou contra os filhos, enteados, contra os nossos idosos, contra nossas crianças. E a gente vai falar sobre isso. Existem 5 tipos de violência. Existe a violência sexual, que é quando você é obrigado a ter relação ou assistir uma pessoa tendo uma relação sexual com outra, a qual você não deseja participar. A violência psicológica, que é aquela violência que a pessoa o tempo todo fala que você é burra, que você é idiota, que você não vai dar em nada, que você não serve pra nada, que ainda bem que essa pessoa existe. Ou seja, são palavras que ferem. E muitas vezes as palavras nos ferem muito mais do que um tapa e um soco. Existe a violência física, que é qualquer ato contra o seu corpo físico, como puxar o cabelo, socar, bater, chutar, empurrar, são as violências físicas. Existe a violência moral, que é quando a pessoa, perto de outras pessoas, num ambiente coletivo, essa pessoa te expõe dizendo que você não é capaz, que você não sabe fazer nada, te humilha diante das outras pessoas. Existe também a violência patrimonial, que é quando a pessoa, né, você mora, por exemplo, com seu marido ou com sua esposa, e aí essa pessoa quebra liquidificador, essa pessoa quebra batedeira, quebra quadro, quebra pratos, quebra qualquer coisa que tem no ambiente dessa casa, é considerado isso. Ou quando a pessoa estraga, danifica qualquer documento seu, ou retém o seu documento para que você não possa ter autonomia. Por exemplo, já vi pessoas que pegaram a identidade da outra e guardaram para que ela não pudesse abrir um divórcio contra o parceiro. Então isso é uma violência patrimonial. E a gente precisa entender que às vezes é muito difícil se libertar do algoz ou desse agressor, porque a violência doméstica, ela parte por 3 fases. A primeira fase é quando há agressão verbal, quando a pessoa começa a falar todas essas coisas que te ofende, que te machuca, ou a quebra de objeto, que é a violência patrimonial. A segunda fase dessa violência passa normalmente para a violência física, certo? Então, a segunda fase é a violência física, onde há agressão física mesmo. E só que depois a pessoa passa para a terceira fase. Qual é a terceira fase? A terceira fase a gente costuma chamar de lua de mel. É quando o agressor chega para essa pessoa e diz para ela que está arrependido, que se sente culpado, que a ama, que ela é extremamente importante para ele, que ele não consegue viver sem essa pessoa, e ele promete, ele chora, ele se mostra arrependido, e ele leva para jantar, e ele dá um presente, e ele dá flores, e ele beija, e promete uma vida nova para essa pessoa. E aí essa pessoa, por amar esta pessoa e vê-la tão arrependida diante do fato, ela resolve dar uma nova chance para essa pessoa. E acontece também esses mesmos movimentos com a criança, né? O pai, ou o padrasto, ou a mãe, que ela é agressiva, ela vai passar também por essas 3 fases. E quando ela chegar nessa fase da lua de mel, ela vai pedir desculpa, vai dizer que estava nervosa, que estava com um problema, ou ele, e aí vai comprar um presente para essa criança, vai levar essa criança no parque de diversão, vai dar um sorvete para essa criança
prometendo muitas coisas para essa criança. Só que como é um ciclo, o que acontece no ciclo? O ciclo ele se repete. Então, de novo, a primeira fase vai acontecer, a segunda fase vai acontecer de novo e a terceira. E, infelizmente, a gente tem visto que muitas dessas mulheres ou dessas crianças acabam morrendo pelo seu agressor e pelas pessoas que estão dentro da sua casa, porque a violência doméstica é quando acontece no âmbito da sua casa. Então a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa gritar, mulher não se cale, criança não se cale, nós não podemos nos calar, nós precisamos pedir ajuda. Se você deseja ou não continuar com essa pessoa é uma outra questão, mas essa pessoa que te agride, ela também necessita de ajuda, porque o que acontece? Muitas pessoas foram criadas em um ambiente em que essa violência ela era presente. É aquela mãe que te dá uma coça, te deixa cheio de hematoma, o pai, eu tô falando aqui aleatoriamente, né? Ou irmão mais velho que quando toma conta, e depois te dá um banho de sal e te pega no colo e diz, eu te amo, eu fiz isso, filho, porque eu te amo e eu quero o melhor pra você. Ou o marido que bate na esposa, você viu seu pai batendo na sua mãe, depois seu pai acanetando a sua mãe, tendo aquele final de semana maravilhoso em família, e você entendeu apenas que as discussões e os problemas da família tomaram uma posição maior, mas que é possível agredir e amar ao mesmo tempo. O que não é verdade, porque quando eu amo de verdade o outro, eu cuido do outro. A gente precisa entender isso. E em relação à criança, a gente precisa entender que a violência, ela não educa. Ela nunca vai educar. Ela apenas traz traumas e cria pessoas com patologias lá na frente, com problemas emocionais e com problemas sérios de relacionamento. Então, se você viveu uma história assim, você acredita que isso é normal, eu tô aqui para dizer para você que não é normal. E se você tá na igreja, né, e muitas vezes você tá na igreja e você acha que o divórcio, ele não é aceito por Jesus, que você não pode, você casou com esse homem agressivo que te bate, que te soca, que se chuta, e que você então é obrigada a ficar com esse homem, não é isso que Deus diz na Bíblia. Jesus diz na Bíblia a seguinte coisa, homens, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de morrer por ela. E quem é capaz de morrer por alguém não vai machucar esse alguém. É aquela pessoa que se tiver uma bala, se tiver alguma coisa que vai ser lançada, essa pessoa de forma inconsciente entra na frente para salvar a vida do outro, porque aquele outro é tão importante para si mesmo que ela faz isso de forma inconsciente. Então, o ato de maltratar nunca pode ser um ato de amor. E quando a gente vai também lá em relação à criança, e aí a gente diz lá que mas a Bíblia diz para não afastar a vara do seu filho. A Bíblia está querendo dizer ali, não é uma agressão física, a Bíblia está querendo dizer uma disciplina. Se o meu filho riscou uma parede, a disciplina compatível para o ato dele ter riscado uma parede não é socar ele e machucar o meu filho. O certo é o quê? Pedir que ele lave essa parede, que ele limpe essa parede, ou que ele me ajude a pintar essa parede. Ou seja, a disciplina ela tem que ser compatível com o que ele fez. E que violência jamais vai educar ninguém. Eu preciso sim disciplinar, criar filhos que vão ser cidadãos, que vão ser o quê? Capazes de saber que têm direitos, mas que também têm deveres. E que quando os deveres não são cumpridos, você perde o seu direito. Essa é a educação que Cristo quer que eu dê e você dê nos seus filhos. Cristo era amor, o tempo todo Cristo era amor. Eu não estou falando para passar a mão por cima. O que adianta eu pegar, agredir meu filho e depois eu ter a lua de mel, que é essa fase de pedir desculpa, falar que está errado e levar ele para comer alguma coisa. O que eu eduquei o meu filho? Não eduquei nada. O que eu fiz foi colocar a minha raiva pessoal negativa para fora. Então, quando eu tenho raiva, eu preciso sair de perto dessa pessoa. Outra coisa, mulher, se você tem um marido agressivo, né, ou um marido que bebe, o que você precisa aprender a fazer? Você precisa aprender a não discutir com ele nesse momento, porque a tendência dele é ficar ainda mais
agressiva. Existe uma história de um sábio que uma mulher, todos os dias o marido chegava bêbado em casa, e aí esse marido batia nessa mulher. E ela foi um sábio e disse, olha, eu não aguento mais. Por quê? Por que eu não aguento mais? Eu não aguento mais porque todos os dias eu apanho no meu marido e ele chega bêbado. E o sábio disse pra ela assim, minha filha, você vai fazer um chá de erva cidreira e vai deixar em cima da pia. Quando ele chegar bêbado, você escutar o barulho ou do carro ou o barulho do portão, o que você vai fazer? Você vai pra cozinha, vai pegar esse chá e vai ficar meia hora vai fazer e não vai falar nada, vai ficar só Então, assim essa mulher fez. E aí um mês depois ela não tinha apanhado mais desse marido. Porque ele entrava na casa, ela não falava nada, tava lá na cozinha, ele ia pro quarto, dormia, e no outro dia ele acordava bem sem a bebida. O que ele foi e agradeceu. E aí o sábio perguntou pra ela, você entendeu? E aí ela entendeu que com um bêbado, com uma pessoa alterada emocionalmente, agressiva, eu não dei escuta. Eu vou ficar calada, vou sair de perto. E na hora em que eu precisar falar, é a hora que eu vou falar. Outro tipo de violência é a violência sexual, que a gente também ouve falar bastante dentro do casamento e também com as crianças, abuso. O que é violência sexual? Quando você é obrigada a fazer sexo ou ver, como eu falei no início do vídeo. Então vamos dizer, você não está afim naquele dia de fazer sexo com o seu marido, você é casada, e aí ele te obriga a fazer sexo, tira a tua roupa e te faz sexo com você. Isso é estupro. Isso não é, ele não tem esse direito, mesmo você que está na igreja e que você acha que o seu corpo não é mais seu, que o seu corpo é do seu marido. Mas o que a Bíblia diz também? A Bíblia diz, homens, cobitai com vossas esposas, dando honra a elas, como vaso mais fraco. Ou seja, só vai fazer com ela aquilo que ela deseja fazer. Tudo aquilo que vai ao contrário disso é violência. Então já é reconhecido pela lei que há estupro dentro do casamento. E aí vem o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente fica questionando, como assim o filho é meu? Não, o filho não é sua propriedade. O filho primeiro ele é de Deus, Deus te emprestou para você cuidar dele, mas o filho não é a sua propriedade. Mas jamais o Conselho Tutelar ou qualquer outro meio vai adentrar a sua casa e vai tirar a guarda do seu filho porque você deu uma chineladinha na bunda dele com a havaiana ou um tapinha com a mão de havaiana. Esse ECA veio porque, infelizmente, as crianças são agredidas e muitas vezes chegam à morte, ficam cheias de hematomas. E aí foi preciso criar o ECA. Como também foi preciso criar o Estatuto do Idoso, por os idosos serem frágeis emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, não é? Não serem mais capazes de se defender, e muitos filhos, infelizmente, fazem isso, ou genros, ou noras. Existe o Estatuto do Idoso, para que ele possa recorrer pelos seus direitos. E os idosos precisam ser amados pela gente, eles precisam de amor, de carinho. A Bíblia disse, junto com os anciões, há o conselho. Então eles têm sabedoria para nos ensinar. E também diz, ensinai as mulheres mais novas a serem boas esposas, a serem boas mães, a cuidarem bem do seu lar. Ou seja, mais uma vez, afirmando que o idoso ele é importante na sabedoria, ele tem bagagem de vida para passar para a gente. Existe uma história de um menino que via o seu pai, a história era o menino, o pai, a mãe e o avô. E esse avô começou a tremer e entornar tudo que era colocado para ele comer nas refeições à mesa. E esse filho, então, o que fez? Pegou uma cuia de madeira para esse pai, colocou esse pai para comer separado e não podia mais usar louça. Um dia o filho, pegou o seu filho mexendo com a madeira, e ele pergunta, filho, o que você está fazendo?
pai, eu tô fazendo uma cuia de madeira, para quando você ficar igual o vovô, eu poder servir você separado da mesa e não quebrar nada. Ou seja, a forma com que a gente trata os nossos pais refletem poderosamente na forma com que os nossos filhos vão nos tratar no futuro. Você, mulher, não aceite ser tratada com violência, seja ela sexual, seja patrimonial, seja moral, seja psicológica. Peça ajuda, grite. Eu vou deixar no meu Facebook, quem tem acesso ao meu Facebook, eu vou deixar os telefones da DEAM, que é a Delegacia Especializada Atendimento às Mulheres. Mesmo durante a pandemia, elas estão atendendo e a gente tem visto que tem aumentado a agressão durante a pandemia, porque o agressor está com a sua vítima dentro de casa direto. Então, mesmo com o tribunal fechado, ainda continua tendo essa ajuda. Eu vou deixar para você, não deixe de entrar em contato e pedir ajuda. Vamos dizer não à violência, vamos nos amar e nos respeitar. Primeiro eu preciso me amar para que o outro me ame. Eu preciso colocar limite no outro. Você é capaz, você é importante e diga não à violência. Adorei estar aqui com você nesse dia, falar um pouquinho com você. Espero que você me passe assuntos e espero que você entenda. Existe um canal que é o 180. Ligue para ele, denuncie, peça, grite, não aceite. Você pode até ficar com esse homem. Quem sabe ele não vai aceitar um tratamento e ele vai mudar a sua história. E se você é uma mãe agressiva, mude a sua história a tempo, busque ajuda, queira mudar. Como Jesus disse, ele veio carpinteiro. Não, porque nenhum pau que nasce torto morre torto. Há conserto nele, mas para haver conserto precisa ter ajuda. Então, assim, não deixe de pedir ajuda. 50% das mulheres mortas no mundo são pelos seus parceiros. Isso é uma pesquisa. Olha só, por marido, namorado e noivo. Cale-se e não se cale-se enquanto há tempo.